mal, suas características, ele quer falar algo com Jó. Então o que nós vamos fazer, nos parece coerente com a luz do Novo Testamento. O que poderiam ser, na nossa experiência, uma carcaça dupla? O que será que Deus tem a penetrar em nós com sua palavra e com o sofrimento que signifiquem carcaça dupla, couraça dobrada? Sabe, irmãos, que há sim muita clareza no Novo Testamento sobre esses dois elementos? Primeiro, Romanos 7,5. Romanos 7,5, Paulo diz assim: porque as paixões pecaminosas, quando vivíamos na carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, e assim ele continua o versículo. Então, primeira coisa, na nossa carne nós temos paixões e prazeres. Esse é o primeiro item, primeira camada da carcaça. Essa carcaça, enfim, é o que nos tornamos quando caímos. Deus não criou o velho homem, Deus criou o homem. Quando o homem cai, o pecado penetra na alma do homem. Como a Bíblia chama essa junção? Pecado na alma. A Bíblia tem um nome para isso: carne. Esse é o nome da Bíblia. Ou velho homem. Se você estudar Romanos 6 e os textos, Romanos 7, muitos outros textos que Paulo fala sobre a carne, você não vai conseguir encontrar distinção entre velho homem e carne. Eles são a mesma coisa. Velho homem é a carne é o velho homem. E o que eles são? Natureza adâmica caída. Isso é carne. E isso é velho homem. Então, quando o pecado encontra acesso à alma do homem, Gênesis 3, então o homem se torna carnal, ou a alma é contaminada pelo pecado. Isso é carne, natureza humana caída. Então, primeira carcaça, paixões e prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, o primeiro elemento dessa carcaça são paixões, segundo Romanos 7,5, e prazeres, segundo Tiago 4,1, que militam no mesmo lugar. Na mesma carne militam paixões, ou cobiças, a mesma coisa, e na mesma carne militam prazeres. Então, Tiago vai dizer: vocês pedem e nada obtêm, porque pedem para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Hedonê é a palavra lá, de onde vem a nossa palavra hedonismo. Significa culto aos prazeres. Então, na carne habitam cobiças ou paixões, Romanos 7,5, e prazeres, Tiago 4,1. Essa é a primeira camada da carcaça. Quem pode penetrar essa carcaça e nos salvar de uma vida de paixões e cobiças, e nos salvar de uma vida de prazeres que militam em nossa carne? Mas também, de novo, segundo a luz do Novo Testamento, há uma segunda camada. E, irmãos, é nessa ordem. Se Deus não alcança caminho para penetrar a primeira camada, impossível atingir a segunda. A segunda é mais profunda. A segunda camada é a vida independente da alma. Essa é a segunda camada. De tal forma que nós podemos alcançar algum progresso em termos de trato de Deus sobre a camada externa. Cobiças e paixões da carne e prazeres da carne. E isso, por um lado, vai nos apresentar um risco. Nós podemos olhar para nós e achar que nós somos muito bons. Os pecados do passado passaram. Aquelas cobiças que nos dominaram não dominam mais. Aqueles prazeres que antes eram prazeres que nós não conseguimos deixá-los, agora já não tem esse efeito sobre nossas vidas. Mas nós nos esquecemos. A couraça é dobrada. Deus precisa penetrar também a vida independente da alma. Agora, o que isso significa? Quando o homem caiu, a proposta do Éden foi: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa é só uma outra maneira de dizer: vocês não precisam de Deus. Vivam por vocês mesmos. Vivam por sua suficiência. Vivam por seus recursos. Vivam pela sua própria cabeça.
Vocês não precisam de um cabeça. Sereis como Deus, conhecedores. Então a grande opção do Éden foi opção por uma vida independente de Deus. Deus deixou de ser a fonte de recursos do homem. E o próprio homem passou a ser a sua fonte de recursos. São muito diferentes. Vida da carne e vida da alma. Agora, como podemos ser ajudados com algum texto? Há muitos textos. Sobre a questão do trato de Deus com a vida da alma. O que Deus quer obter, como Ele trata essa segunda carcaça. Escute 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E o verso seguinte, e um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,